Olá a todos, eu sou Giancarlo Givu, autor correspondente do trabalho intitulado O uso da sinterização via plasma na consolidação de vidros do tipo soldocáusticos para a produção de materiais luminescentes. E antes de começar discutindo um pouco das características das amostras produzidas, eu gostaria de destacar que a SPS, a sinterização via plasma, é utilizada como uma ferramenta para sinterização para consolidação de vidros, permite a produção desses materiais conhecidos como PIG. Esses PIGs consistem, na verdade, em um material luminescente, opticamente ativo, consolidado, embebido em uma matriz vítrea, capaz de formar uma estrutura próxima, parecida com essa pastilha que está aqui representada na figura. Dentre as diversas aplicações possíveis para esse tipo de material, destaca-se a geração da luz branca, na qual, nesse exemplo aqui, né, um LED sensibilizador emitido na região do azul é utilizado para excitar esse material luminescente, que vai emitir uma coloração complementar, de modo que a adição dessas duas cores resulte no branco. Dentre as diversas características que esse vidro, que essa matriz vítrea precisa ter para ser aplicada na produção do PG, destaca-se uma alta transparência, uma boa estabilidade química e térmica, baixas temperaturas de trabalho, de modo a evitar a degradação desse material aqui, e tem que, obviamente, ser inerte ao fósforo que a gente está embebendo na matriz vítrea. Bom, considerando essas características, a SPS foi utilizada nesse trabalho como uma ferramenta para a consolidação do vidro, pensando, né, na possibilidade de produção do material PIG. A gente avaliou aqui o efeito do tempo de moagem do pó e o efeito do tempo de sinterização nas características ópticas das amostras produzidas. Para isso, a gente partiu de um vidro precursor, que nesse caso foi o soldocáustico. Importante destacar que a escolha desse material se justifica no fato dele ser um material de baixo custo. A gente partiu desse vidro em pó e testou diferentes tempos de moagem. Uma vez que esse vidro foi processado, ele foi acomodado numa matriz prensado, né, uma pressão de 20 megapascal, que permaneceu essa pressão durante toda a sinterização. A taxa de aquecimento utilizada foram duas, né, 100 graus Celsius e 50 graus Celsius por minuto, e diferentes tempos de patamar isotérmico, que é o tempo em que o forno, né, a prensa, vai permanecer na temperatura que a gente setar. Considerando essas características, a gente produziu essa série de amostras, onde foi possível observar que em 550 graus Celsius a amostra foi sinterizada, mas a gente não conseguiu alcançar a condição de transparência, de modo que a gente elevou essa temperatura para 600 graus Celsius durante um tempo de 2 minutos, a partir de uma taxa de aquecimento de 50 graus Celsius por minuto. Esses mesmos parâmetros foram reproduzidos para os vidros moídos em tempos diferentes, né? E aí, uma vez que a gente avaliou o efeito do tempo de moagem, a gente partiu para a análise do tempo de sinterização. De uma forma bastante característica, quanto mais tempo o vidro ficou moendo, né, mais esse escurecimento foi expressivo. Essa característica vai ser ressaltada na próxima apresentação. E um efeito parecido, né, só que aqui com o aumento do tempo de sinterização, aconteceu para as amostras sinterizadas nesses mesmos parâmetros de cima com maior tempo. Bom, considerando aqui os espectros de transmissão das amostras, destaco aqui que a transmissão começa a acontecer a partir dos 300 nanômetros, que é uma característica da matriz soda Lime que a gente está utilizando. O efeito de escurecimento aparece bastante explícito com a redução dessa transmitância, com a redução da transparência do vidro em toda a região do visível infravermelho próximo, à medida em que o tempo de 12 horas de moagem é alcançado, né? E uma característica semelhante aparece quando a gente tem uma sinterização mais longa, né? Então, a amostra sinterizada aqui com um patamar isotérmico de 10 minutos foi menos transparente do que as demais sinterizadas em tempos mais curtos. Considerando essas características, a gente observou, então, que para a sinterização acontecer de forma a produzir uma amostra transparente, ela precisa acontecer acima de 600 graus Celsius e que há aí um efeito, né, uma dependência com o tempo de moagem e o tempo de sinterização. Agradeço a participação de todos e estou aberto para perguntas.